Você já percebeu uma coisa estranha? Seus pais trabalharam durante décadas, acordaram cedo, fizeram sacrifícios, cansaram o corpo e a mente, acreditando em uma promessa simples: trabalhe duro e um dia a vida melhora. Só que existe uma pergunta desconfortável aqui. Se essa promessa funcionou tão bem, por que tantas pessoas passaram a vida inteira trabalhando e nunca chegaram à liberdade? Agora olha para a sua própria vida. Você trabalha, recebe, paga contas, faz compras, parcela algumas coisas, espera o próximo salário. Então tudo recomeça. E quando sobra alguma coisa, surge uma emergência, uma conta inesperada ou uma nova necessidade. Você corre mais, mas a linha de chegada parece se afastar. Existe algo que quase ninguém percebe. Talvez o problema nunca tenha sido sua falta de esforço. Talvez você esteja tentando vencer um jogo sem conhecer as regras escondidas. E a pergunta que muda tudo é essa: e se existir um sistema funcionando exatamente da maneira que foi planejado? E se ele não estiver quebrado? E se ele estiver funcionando perfeitamente? Porque daqui a pouco você vai entender algo que pode mudar a forma como enxerga dinheiro para sempre. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões livres, mas existe uma armadilha silenciosa acontecendo todos os dias, bem diante dos seus olhos. Existe uma sensação que milhões de pessoas carregam em silêncio, a sensação de estar avançando sem sair do lugar. Você se esforça mais do que antes, trabalha mais horas, corre atrás de oportunidades, aprende coisas novas, aguenta pressão, faz sacrifícios. Mesmo assim, em algum momento aparece a mesma pergunta: por que parece que nunca é suficiente? Olha o que aconteceu nos últimos anos. A tecnologia evoluiu, o mundo ficou mais rápido, ferramentas surgiram para facilitar a vida. Teoricamente, deveríamos ter mais tempo, mais conforto e mais tranquilidade. Mas algo estranho aconteceu no caminho. As pessoas estão mais cansadas, mais ansiosas, mais endividadas, e a sensação de falta nunca desaparece. Agora presta atenção nisso. Muitas pessoas ganham mais dinheiro do que seus pais ganhavam. Mesmo assim, sentem mais pressão financeira. Como isso faz sentido? Como alguém trabalha tanto, vive correndo e ainda sente que nunca chegou em lugar nenhum? Porque talvez exista uma ilusão acontecendo. Você acredita que está subindo uma escada. Mas, e se essa escada estiver apoiada na parede errada? E a partir daqui as coisas começam a ficar mais desconfortáveis, porque existe um código escondido que mantém milhões de pessoas correndo sem perceber. Existe algo que quase ninguém questiona, porque aprendemos isso cedo demais. Desde pequenos recebemos um roteiro pronto. Estude bastante. Arrume um bom trabalho. Trabalhe duro. Receba seu salário. Consuma. Repita tudo outra vez. E presta atenção. Ninguém está dizendo que estudar ou trabalhar é errado. A pergunta é outra. Por que quase ninguém ensinou como construir liberdade? Ensinaram você a ganhar dinheiro. Mas quase nunca ensinaram a fazer o dinheiro trabalhar por você. Ensinaram a correr atrás. Ensinaram a ocupar cada minuto. Ensinaram a acreditar que estar cansado é sinal de progresso. Agora pensa numa cena simples. Um hamster passa o dia inteiro correndo dentro de uma roda. Ele se movimenta sem parar. Faz esforço. Gasta energia. E se alguém olhar de longe, parece que ele está indo para algum lugar. Só existe um detalhe. Ele continua exatamente no mesmo lugar. Muita gente vive assim sem perceber. Confunde movimento com avanço. Confunde cansaço com crescimento. E existe algo assustador nisso. O sistema não precisa impedir você de crescer. Ele só precisa manter você ocupado o suficiente para nunca parar e perguntar: para onde eu realmente estou indo? E o próximo código é ainda mais silencioso, porque ele não controla apenas seu dinheiro, ele aprende a controlar seus desejos. Agora as coisas ficam mais profundas, porque talvez a forma mais inteligente de controlar alguém não seja tirar dinheiro dessa pessoa, seja fazer ela desejar coisas sem perceber por quê. Presta atenção no que acontece todos os dias. Você vê uma propaganda. Depois vê alguém usando aquilo. Mais tarde encontra o mesmo produto em outro lugar.
Então, de repente, algo muda dentro da sua cabeça. Aquilo que antes era apenas uma opção começa a parecer importante. Pouco tempo depois, parece necessário. E aqui existe uma pergunta poderosa: em que momento um desejo virou necessidade? Porque muitas vezes você não compra apenas um produto, compra a sensação de pertencimento, compra status, compra aprovação, compra a ideia de ser visto de determinada maneira. E o mais impressionante é que isso quase nunca parece uma influência externa, parece uma decisão totalmente sua. Pensa no celular que você já tem. Ele funciona, liga, envia mensagens, resolve o que precisa resolver, mas de repente ele começa a parecer antigo, insuficiente, pequeno. A pergunta não é se ele mudou. A pergunta é: quem fez você enxergar ele de forma diferente? Porque quando alguém aprende a controlar o que você deseja, não precisa controlar mais nada. E o próximo passo é ainda mais silencioso. Porque existe um experimento acontecendo agora, enquanto você assiste este vídeo. Existe algo acontecendo neste exato momento que a maioria das pessoas nunca percebeu. Enquanto você acredita que está apenas navegando, assistindo vídeos, pesquisando ou passando o dedo pela tela, alguém está observando padrões. Não alguém específico olhando para você. Algo muito maior. Sistemas aprendendo seu comportamento. Eles observam quanto tempo você para em uma imagem. O que chama sua atenção? Quais assuntos despertam emoção? Em que horário você está mais vulnerável? O que provoca curiosidade, ansiedade, impulso ou desejo? E tudo isso acontece em silêncio. Agora pensa no tamanho disso. Você acredita que escolheu assistir algo porque quis. Acredita que decidiu comprar algo porque gostou. Acredita que certas ideias apareceram porque teve interesse nelas. Mas quantas dessas escolhas nasceram realmente dentro de você? Porque existe uma diferença enorme entre liberdade e direção invisível. Muitas vezes, você não escolhe entre infinitas possibilidades. Escolhe entre opções que foram cuidadosamente colocadas na sua frente. E aqui está a parte que causa desconforto. Quando alguém consegue prever seu comportamento, consegue influenciar suas decisões. E se decisões influenciam dinheiro, hábitos e futuro, então a pergunta deixa de ser: o que estou escolhendo? E passa a ser: quem está ajudando a escolher por mim? Mas o próximo mecanismo consegue ser ainda mais perigoso, porque ele não chega com aparência de prisão, ele chega com aparência de facilidade. Antigamente, prisão tinha uma imagem muito clara: correntes, grades, limites visíveis. A pessoa sabia que estava presa. Hoje funciona de outro jeito. A prisão moderna aprendeu a sorrir. Ela chega bonita, rápida e confortável. Ela aparece com frases que parecem inofensivas. Leve agora. Aproveite a oportunidade. Pague depois. Parcele em 12 vezes. E naquele momento tudo parece pequeno. Afinal, o valor mensal cabe no bolso. Parece leve, parece inteligente, parece até uma vitória. Só existe um detalhe que quase ninguém percebe. O problema raramente está em uma única parcela. O problema está na soma silenciosa de dezenas delas. Uma assinatura aqui, um financiamento ali, uma compra impulsiva mais à frente. Quando você percebe, parte do dinheiro que ainda nem recebeu já tem destino definido. E isso cria algo perigoso. Você começa a trabalhar pelo dinheiro de ontem. Começa a entregar tempo futuro para pagar decisões passadas. E sem perceber, vende meses ou até anos da própria vida por alguns minutos de satisfação. A parte mais assustadora é que muita gente chama isso de vida normal. Mas existe uma mentira ainda maior esperando por você. Uma mentira que fez milhões carregarem culpa durante anos sem perceber. Existe uma frase que foi repetida tantas vezes que muita gente aceitou como verdade absoluta. Se você não cresceu financeiramente, é porque não se esforçou o suficiente. E talvez, sem perceber, você tenha carregado esse peso durante anos. Talvez tenha olhado para a sua vida, comparado seus resultados com os de outras pessoas e pensado: o problema sou eu. Talvez tenha acreditado que faltou disciplina, inteligência, capacidade,
ou força. Só que existe algo profundamente injusto nisso, porque ninguém entregou o manual completo do jogo. Ninguém sentou ao seu lado para explicar as regras invisíveis. Ninguém mostrou como emoções influenciam decisões, como hábitos moldam destinos ou como sistemas inteiros lucram quando as pessoas vivem no automático. Então, milhões de pessoas entram na corrida acreditando que basta correr mais rápido. Trabalham mais, dormem menos, se cobram mais. E quando os resultados não aparecem, fazem algo ainda mais cruel. Culpam a si mesmas. Presta atenção nisso. Culpa é uma das ferramentas mais silenciosas que existem. Porque uma pessoa culpada raramente questiona o sistema. Ela questiona a própria capacidade. E agora, chegamos à parte mais profunda dessa conversa. Porque o sistema mais difícil de enfrentar não está nos bancos, nas empresas ou nas regras do jogo. Ele pode estar dentro da própria mente. Depois de anos ouvindo as mesmas mensagens, repetindo os mesmos hábitos e vivendo os mesmos ciclos, algo começa a acontecer em silêncio. O problema deixa de estar apenas ao redor. Ele começa a morar dentro da mente. Porque pensamentos repetidos viram crenças, e crenças repetidas viram identidade. Sem perceber, muita gente passa a viver guiada por frases que nunca questionou. Dinheiro sempre acaba. Pessoas como eu nunca ficam ricas. Minha vida sempre foi difícil. Isso não é para mim. E quando uma ideia dessas entra fundo, ela deixa de parecer uma opinião. Começa a parecer realidade. Esse é o mecanismo mais perigoso de todos. Porque quando alguém acredita que não consegue, para de tentar antes mesmo de começar. Quando acredita que sempre vai faltar, toma decisões baseadas em medo. Quando acredita que nasceu para sobreviver, esquece que também pode construir. E presta atenção nisso. Um sistema externo pode controlar circunstâncias, mas um sistema instalado dentro da mente controla escolhas, controla hábitos, controla o futuro. E existe algo que assusta qualquer estrutura construída para manter pessoas no automático. O momento em que alguém começa a enxergar. Porque a partir daí algo muda. E é exatamente aí que acontece o despertar. Existe algo que qualquer sistema teme. Não é dinheiro, não é poder, não é status. É uma pessoa que começou a enxergar aquilo que antes passava despercebido. Porque o momento mais importante não acontece quando a conta bancária aumenta. A transformação começa antes. Ela começa no instante em que você para de viver no automático e faz uma pergunta simples. Quem está controlando minhas decisões? Esse é o ponto em que tudo muda. Você começa a perceber padrões que antes pareciam normais. Começa a questionar hábitos que repetiu durante anos. Começa a enxergar que muitas escolhas que chamava de suas nasceram de influências que nunca percebeu. E algo muito poderoso acontece quando uma pessoa acorda. Ela deixa de correr sem direção. Para de confundir cansaço com progresso. Entende que liberdade financeira não nasce apenas do quanto você ganha. Nasce da consciência sobre como vive, como pensa e como decide. Porque liberdade quase nunca começa na carteira. Ela começa dentro da mente. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa conversa. Porque existe uma pergunta final capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. Talvez a maior pobreza não seja financeira. Pensa nisso por alguns segundos. Talvez a maior pobreza seja passar a vida inteira seguindo regras que você nunca escolheu. Acordar, correr, trabalhar, consumir, repetir. Fazer exatamente o que esperavam de você, sem nunca parar para perguntar se esse caminho realmente foi uma escolha sua. Porque quando uma pessoa vive no automático, ela entrega algo muito maior que dinheiro. Entrega tempo, entrega energia, entrega sonhos. E o mais perigoso é que isso acontece devagar, de forma silenciosa, até parecer normal. Hoje você viu algo que a maioria das pessoas passa anos sem perceber. O problema nem sempre foi falta de esforço, nem sempre foi incapacidade, nem sempre foi azar. Muitas vezes existem mecanismos invisíveis moldando comportamentos, desejos e decisões sem que ninguém perceba. Mas existe algo que muda tudo.
Consciência, porque o dia em que você enxerga o jogo é o dia em que para de ser apenas uma peça. E talvez esse seja o início da verdadeira liberdade. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu acordei. Quero saber quantas pessoas começaram a enxergar além da superfície. E se alguém precisava ouvir isso hoje, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma única conversa pode despertar uma vida inteira.